Em uma pequena cidade do interior do Brasil, Ana Clara, uma menina de apenas 9 anos, vive com sua avó em condições humildes após perder os pais em um acidente. Apesar da pobreza extrema e da fome que enfrenta diariamente, ela decide compartilhar seu único pedaço de pão com um homem desconhecido que encontra na praça. O que parecia ser apenas um gesto de bondade infantil se transforma em uma revelação surpreendente que mudará completamente o rumo de suas vidas. Uma história sobre generosidade, esperança e como pequenos atos podem criar conexões inesperadas que transformam destinos. A fome já tinha se tornado uma companheira tão constante na vida de Ana Clara que ela quase não percebia mais. Quase. Naquela manhã de terça-feira, porém, a sensação era diferente, mais aguda, mais insistente. Ela acordou com o estômago revirando, aquela dor surda que parecia roer por dentro, e por um momento ficou deitada na cama estreita que dividia com a avó, olhando para o teto manchado de umidade. Dona Marlene já estava acordada. Ana Clara podia ouvir o arrastar cansado das chinelas gastas no chão de cimento da cozinha minúscula, o som da torneira pingando no tanque, o suspiro longo que a avó sempre dava quando achava que ninguém estava prestando atenção. A menina se levantou devagar, ajeitando a camisola desbotada, que já estava pequena demais para seu corpo franzino. Seus pés descalços tocaram o chão frio e ela estremeceu levemente antes de caminhar até a cozinha. A casa era simples, 3 cômodos apertados nos fundos de um terreno alugado, com paredes descascadas e móveis que pareciam ter sido velhos desde sempre. Dona Marlene estava de costas, mexendo em algo no fogão velho de 2 bocas. Quando percebeu a presença da neta, virou-se com um sorriso que tentava esconder a preocupação estampada nos olhos cansados. "Bom dia, meu amor", disse ela, com aquela voz rouca de quem fumou a vida inteira e parou tarde demais. "Consegui fazer um pãozinho para você levar para a escola." Ana Clara olhou para a mesa. Havia ali um pedaço de pão francês, pequeno, provavelmente sobra de ontem, que a dona da padaria tinha dado para a avó. Não havia manteiga, nem café, nem nada além daquele pedaço solitário de pão sobre um prato rachado. "E a senhora, avó?" perguntou Ana Clara, aproximando-se da mesa, mas sem sentar. "Eu já comi", mentiu Dona Marlene, voltando-se novamente para o fogão onde fervia água para um chá ralo de erva cidreira. Ana Clara sabia que era mentira. Conhecia aquele olhar, aquele jeito de desviar os olhos. A avó sempre fazia isso, sempre fingia que já tinha comido, que não estava com fome, que estava tudo bem. Mas a menina via os ossos cada vez mais salientes nos ombros de Dona Marlene, via o jeito como ela segurava na parede ao levantar, como se o corpo não tivesse mais força para suportar o próprio peso. "Vó, a gente pode dividir", sugeriu Ana Clara, sentando-se finalmente à mesa. "É muito pão para mim." Dona Marlene soltou uma risada curta, sem humor. "Menina, você está crescendo. Precisa comer." "Eu tô velha. Não preciso de muita coisa, não." Era sempre assim. Toda manhã, a mesma conversa, as mesmas mentiras gentis. Ana Clara pegou o pão com as 2 mãos, sentindo o peso leve dele, e partiu ao meio com cuidado. Colocou metade de volta no prato e empurrou pela mesa em direção à avó. "Então a gente come metade cada uma", disse com aquela determinação que às vezes surgia em sua voz fina. "Senão eu não como nada." Dona Marlene fechou os olhos por um momento, como se estivesse reunindo forças. Depois suspirou e pegou o pedaço de pão, sentando-se pesadamente na cadeira ao lado da neta. Comeram em silêncio, mastigando devagar para fazer durar. O chá de erva cidreira estava fraco e morno, mas era algo quente para descer junto com o pão seco. Ana Clara tentava não pensar na fome que ainda sentia, no vazio que aquele pedaço pequeno de pão mal tinha tocado. "Você está levando seu caderno, né?" perguntou Dona Marlene depois de um tempo. "A professora vai pedir para fazer aqueles desenhos que você gosta." Ana Clara acenou com a cabeça. A escola era uma das poucas coisas boas em sua vida. Um lugar onde podia esquecer por algumas horas da casa apertada, da fome, das contas que a avó não conseguia pagar. Ela gostava de desenhar, de ouvir as histórias que a professora Conceição contava, de brincar no recreio com as outras crianças, mesmo que sua roupa fosse sempre a mais velha, sempre remendada. Depois do café da manhã rápido, Ana Clara vestiu o uniforme, uma blusa branca que já tinha sido de outra criança e uma saia azul desbotada. Calçou as sandálias de borracha,
pegou a mochila surrada e se despediu da avó com um beijo no rosto enrugado. Toma cuidado, viu? E não fica conversando com estranho, advertiu Dona Marlene, como sempre fazia. Tá bom, vó. Até mais tarde. Ana Clara saiu pela porta de madeira torta e começou a caminhar pela rua de terra. A manhã estava clara, com aquele sol forte do interior que logo deixaria o dia escaldante. Algumas galinhas ciscavam nos quintais, cachorros magricelas vagavam pelas calçadas esburacadas. A cidade era pequena, pouco mais de 15.000 habitantes, daquelas onde todo mundo conhece todo mundo, onde as novidades se espalham rápido e os segredos duram pouco. O caminho até a escola levava uns 20 minutos a pé. Ana Clara ia devagar, observando as casas, as pessoas que começavam a abrir suas portas, os comércios que levantavam as portas de enrolar. Ela passou pela padaria onde a avó às vezes conseguia os pães velhos, pela farmácia, pelo mercadinho do seu João. Foi quando atravessava a praça central, um espaço pequeno com bancos quebrados, alguns pés de amendoeira e um coreto antigo onde às vezes a banda da cidade tocava, que Ana Clara viu o homem. Ele estava sentado em um dos bancos, curvado para frente, com os cotovelos apoiados nos joelhos e o rosto escondido entre as mãos. Era um homem magro, de meia idade, com roupas amassadas e sujas de terra. Seus cabelos estavam desgrenhados, a barba por fazer. Aos pés dele havia uma sacola plástica rasgada com alguns pertences, uma garrafa de água vazia, um pedaço de papelão. Ana Clara diminuiu o passo. Havia algo na postura daquele homem que a tocou, um tipo de tristeza que ela reconhecia, que via todos os dias no espelho, nos olhos da avó. Era a tristeza de quem está cansado demais, de quem não sabe mais o que fazer. As pessoas passavam pela praça sem olhar para ele. Uma senhora desviou o caminho ao se aproximar. Um homem de terno apressou o passo. O mundo seguia girando, indiferente àquela figura solitária no banco. Ana Clara parou, olhou para os lados, depois para o homem novamente. Abriu sua mochila e tirou de dentro o outro pedaço de pão, aquele que tinha guardado para o recreio, sua única refeição até voltar para casa no final da tarde. Ela segurou o pão embrulhado no guardanapo de papel e ficou ali parada por um momento, numa batalha interna. A fome apertava seu estômago. Lembrava que ela precisava daquilo, que não teria mais nada até a noite, mas algo mais forte que a fome puxava seu coração. Uma compaixão pura, daquelas que só as crianças ainda conseguem sentir sem calcular consequências. Ana Clara caminhou lentamente até o banco. O homem não tinha percebido sua presença. Ela parou bem ao lado dele, pequena e frágil com seus 9 anos, e estendeu a mão com o pão. "Moço!" disse ela com a voz baixinha. O homem ergueu o rosto lentamente. Seus olhos estavam vermelhos, fundos, com aquela aparência de quem não dorme há dias. Ele olhou para a menina confuso, depois para o pão em sua mão. "Eu trouxe isso para você", continuou Ana Clara. "Eu sei que é pouco, mas é o que eu tenho." O homem piscou várias vezes, como se não conseguisse entender o que estava acontecendo. Ele olhou ao redor, talvez esperando que fosse algum tipo de pegadinha, ou que os pais da menina estivessem por perto. Mas não havia ninguém, apenas aquela garotinha magricela, de uniforme desbotado, estendendo para ele o que claramente era seu próprio alimento. É para mim?" perguntou ele, com a voz embargada. "É sim", respondeu Ana Clara, colocando o pão delicadamente no banco ao lado dele, já que o homem não tinha feito menção de pegar. "O senhor precisa comer. Eu vou ficar bem." O homem pegou o pão com as mãos trêmulas. Olhou para ele como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Depois olhou novamente para Ana Clara e seus olhos se encheram de lágrimas. "Por que você está fazendo isso?" perguntou ele, a voz quase um sussurro. "Você não me conhece. Você é só uma criança." Ana Clara deu de ombros com aquela simplicidade inocente da infância. "Minha avó sempre diz que a gente tem que ajudar os outros quando pode. Ela diz que todo mundo está lutando uma batalha que a gente não vê." O homem deixou as lágrimas correrem livremente agora. Ele apertou o pão contra o peito, como se estivesse abraçando algo muito mais do que apenas comida. "Qual é o seu nome?" perguntou ele. "Ana Clara." "Ana Clara", repetiu ele, como se estivesse gravando aquele nome na memória. "Eu sou Marcelo. E você acabou de me salvar." Ana Clara não entendeu muito bem o que ele quis dizer com isso, mas sorriu timidamente. O sinal da escola ia tocar logo, e ela precisava ir. "Eu tenho que ir agora, senão vou me atrasar", disse ela,
ajeitando a mochila nas costas. Espera, disse Marcelo, enxugando o rosto com as costas da mão. Eu preciso te dizer uma coisa. Ana Clara parou e olhou para ele, curiosa. Marcelo respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem. Quando falou, sua voz estava mais firme, mais presente. Eu estava aqui planejando desistir de tudo hoje, Ana Clara. Eu perdi meu emprego há 3 meses. Perdi minha casa, minha família. Achei que não tinha mais nada por que lutar. Mas você... Ele parou, a voz falhando novamente. Você, com esse gesto, me mostrou que ainda existe bondade no mundo, que ainda vale a pena tentar. Ana Clara não sabia muito bem o que dizer. Ela apenas acenou com a cabeça, sentindo um aperto no peito. Eu vou lembrar de você, continuou Marcelo, e eu prometo que vou me levantar de novo. Por você, por mim, por todos que ainda têm esperança. Você me deu mais do que pão, menina. Você me deu uma razão. Ana Clara sorriu, aquele sorriso tímido e genuíno. Fica bem, tá, seu Marcelo? As coisas vão melhorar. A avó sempre diz isso também. Ela se virou e começou a caminhar em direção à escola, suas sandálias batendo no chão de cimento da praça. Não olhou para trás. Não viu Marcelo segurando aquele pedaço de pão como se fosse um tesouro. Não viu as lágrimas que continuavam descendo por seu rosto. Ana Clara não sabia ainda, mas aquele simples gesto de bondade tinha acabado de criar uma conexão que mudaria sua vida de maneiras que ela jamais poderia imaginar. Às vezes, os momentos mais importantes da nossa existência parecem os mais comuns, os mais insignificantes. Às vezes, tudo o que precisamos para mudar um destino é um pedaço de pão e um coração generoso o suficiente para compartilhá-lo. E enquanto Ana Clara entrava pelos portões da escola, tentando ignorar a fome que já voltava a apertar, Marcelo permanecia sentado naquele banco, olhando para o pão em suas mãos, sentindo algo que não sentia há muito tempo: esperança. O resto daquele dia passou em uma névoa estranha para Ana Clara. Durante a aula de português, enquanto a professora Conceição explicava sobre verbos e substantivos, a menina se pegou pensando no homem da praça, no jeito como ele tinha segurado aquele pedaço de pão, nas lágrimas que desciam por seu rosto maltratado pelo tempo e pelas circunstâncias. A fome apertou forte durante o recreio. Enquanto as outras crianças corriam pelo pátio, algumas com lanches coloridos e sucos de caixinha, Ana Clara ficou sentada debaixo da amendoeira, bebendo água da torneira e tentando encher o estômago vazio com goles lentos. Não se arrependia de ter dado o pão, isso nunca passou por sua cabeça, mas o corpo sentia a falta, reclamava com pontadas agudas e com aquela tontura leve que ela já conhecia bem. Marina, sua melhor amiga, veio sentar ao seu lado com um pacote de biscoitos recheados. "Quer um?" ofereceu, estendendo o pacote. Ana Clara hesitou apenas um segundo antes de aceitar. O orgulho dizia para recusar, mas a fome falava mais alto. Ela pegou um biscoito e mordeu devagar, saboreando cada pedacinho como se fosse um banquete. "Cadê seu lanche hoje?" perguntou Marina, mastigando ruidosamente. "Esqueci em casa", mentiu Ana Clara, algo que estava se tornando cada vez mais fácil. Marina não pareceu desconfiar. Ela tinha apenas 9 anos também. Vivia em seu próprio mundo de bonecas, desenhos animados e preocupações infantis. Não tinha como entender que algumas crianças iam para a escola sem comer, que algumas famílias tinham que escolher entre pagar a luz ou comprar comida. As horas se arrastaram até o final das aulas. Quando o sinal finalmente tocou, Ana Clara arrumou seus cadernos na mochila e se despediu da professora Conceição, que sempre tinha um sorriso gentil reservado para ela. "Ana, espera um pouquinho", chamou a professora, antes que a menina saísse pela porta. Ana Clara voltou um pouco apreensiva. Será que tinha feito algo errado? A professora Conceição era uma mulher na casa dos 40 anos, com cabelos crespos presos em um coque e olhos que pareciam enxergar além do que as crianças mostravam. Ela se agachou para ficar na altura de Ana Clara e segurou suas mãos pequenas. "Você está se alimentando direito, meu amor?" perguntou com aquela delicadeza de quem não quer invadir, mas precisa saber. Ana Clara sentiu as bochechas corarem. "Estou sim, professora." Conceição estudou o rosto da menina por um longo momento. Via a palidez, os olhos ligeiramente fundos, o jeito como o uniforme parecia flutuar no corpinho magro. Ela suspirou suavemente. "Olha, eu trouxe um lanche hoje e não consegui comer tudo", disse, pegando uma sacola de sua mesa. "Tem uns sanduíches aqui, uma fruta
Um suco. Você poderia levar para sua avó? Seria um desperdício jogar fora. Ana Clara olhou para a sacola e depois para a professora. Ela sabia que era mentira. Sabia que a professora Conceição tinha preparado aquilo especialmente para ela. Mas havia algo de gentil naquela mentira. Uma maneira de ajudar sem humilhar, de cuidar sem invadir. Obrigada, professora, disse Ana Clara, aceitando a sacola com as duas mãos. Qualquer coisa que você precisar, pode me procurar, tá certo? Você é uma menina muito especial, Ana Clara. Muito especial mesmo. A menina acenou com a cabeça, sentindo os olhos arderem. Saiu da sala rapidamente antes que as lágrimas caíssem. O caminho de volta para casa parecia mais longo sob o sol da tarde. Ana Clara segurava a sacola com cuidado, como se carregasse um tesouro frágil. Dentro havia 2 sanduíches de queijo e presunto, uma maçã vermelha e brilhante e uma caixinha de suco de uva. Era mais comida do que ela tinha visto em dias. Quando passou pela praça novamente, Ana Clara procurou pelo homem. O banco onde ele estava sentado de manhã agora estava vazio. Apenas algumas folhas secas rolavam pelo chão de cimento. Ela sentiu uma pontada de preocupação. Será que ele estava bem? Será que tinha conseguido se levantar, como tinha prometido? Chegou em casa e encontrou Dona Marlene no quintalzinho dos fundos, estendendo algumas roupas no varal improvisado com arames. A avó se virou ao ouvir os passos da neta e sorriu, mas Ana Clara notou como ela se apoiava no tanque, como se precisasse daquele suporte. Vó, olha o que a professora deu, disse Ana Clara, erguendo a sacola. Ela disse que não ia comer e pediu para eu trazer para a senhora. Dona Marlene secou as mãos no avental surrado e pegou a sacola, espiando dentro. Seus olhos se arregalaram levemente ao ver o conteúdo. Meu Deus do céu, murmurou. Que professora abençoada. Elas entraram na casa e Dona Marlene colocou tudo na mesa com cuidado reverente. Dividiu um sanduíche para cada uma, cortou a maçã ao meio e serviram o suco em 2 copos desemparelhados. Foi a melhor refeição que Ana Clara tinha feito em semanas. Cada mordida parecia explodir de sabor em sua boca. O queijo, o presunto, o pão macio, tudo era perfeito. Ela comeu devagar, fazendo durar, saboreando cada momento. Ana, disse Dona Marlene depois de um tempo, eu preciso te contar uma coisa. Havia algo no tom de voz da avó que fez o coração de Ana Clara apertar. Ela parou de mastigar e olhou para a mulher à sua frente. O que foi, vó? Dona Marlene suspirou fundo, juntando coragem. Eu fui no posto de saúde hoje de manhã, depois que você saiu para a escola. A senhora está doente? A voz de Ana Clara saiu fina, assustada. Não, não é nada grave, apressou-se a avó, embora seus olhos dissessem outra coisa. É só que a pressão está alta de novo. O médico disse que eu preciso tomar uns remédios, descansar mais. Ana Clara sabia que havia mais. Sempre havia mais quando os adultos começavam com não é nada grave. Mas os remédios são caros, né? Perguntou a menina, com aquela sabedoria precoce que a pobreza ensina. Dona Marlene desviou o olhar. A gente dá um jeito, sempre deu. Mas Ana Clara via as contas empilhadas na mesinha da sala. Via o jeito como a avó contava e recontava as moedas no pote de vidro. Via as rugas de preocupação que pareciam se aprofundar a cada dia. Naquela noite, depois que Dona Marlene já estava dormindo, ou fingindo dormir, como fazia quando a preocupação não deixava o sono chegar, Ana Clara ficou deitada olhando para o teto. A lua cheia entrava pela janela sem cortina, pintando tudo com aquela luz prateada e melancólica. Ela pensou em muitas coisas. Pensou no homem da praça, em como um simples pedaço de pão tinha significado tanto para ele. Pensou na professora Conceição e sua gentileza disfarçada. Pensou na avó e nos remédios que elas não tinham dinheiro para comprar. Pensou em como o mundo era injusto às vezes, como algumas pessoas tinham tanto enquanto outras não tinham quase nada. Mas Ana Clara também pensou em esperança. Na maneira como o seu Marcelo tinha olhado para ela, como se ela tivesse acendido uma luz em sua escuridão. Na maneira como pequenos gestos podiam mudar tudo. Ela não sabia ainda, mas enquanto dormia segurando o cobertor fino contra o corpo, coisas estavam acontecendo. Na outra ponta da cidade, em uma casa simples que Marcelo tinha conseguido acesso através de um primo distante, o homem estava acordado também. Ele tinha comido o pão de Ana Clara devagar, com gratidão, e depois tinha feito algo que não fazia há meses. Tinha pegado o celular velho que guardava no fundo da sacola e tinha ligado para seu irmão. A conversa tinha sido difícil, cheia de pedidos de desculpa, de promessas, de lágrimas,
Mas o irmão tinha ouvido. Tinha ouvido porque Marcelo falou de uma menina que tinha compartilhado seu último pedaço de pão, e como aquilo tinha mudado algo dentro dele. Se uma criança que claramente não tem nada pode ser tão generosa, Marcelo tinha dito ao telefone, a voz embargada. Então eu não tenho direito de desistir. Eu não tenho direito de jogar tudo fora. O irmão tinha oferecido ajuda, um lugar para ficar, contatos para possíveis empregos, uma segunda chance. 3 dias depois, em uma manhã de quinta-feira, Ana Clara estava indo para a escola quando viu movimento na praça. Havia um grupo de pessoas reunidas perto do coreto, alguns com câmeras, outros com blocos de anotações. Curiosa, ela se aproximou. No centro do grupo estava o seu Marcelo. Ele estava diferente, barbeado, com roupas limpas, os cabelos penteados. Ainda tinha aquela magreza nos ossos, aquelas marcas da vida difícil no rosto, mas havia algo novo em seus olhos, algo que brilhava. Quando Marcelo viu Ana Clara, seu rosto se iluminou completamente. Ele se desculpou com as pessoas ao redor e caminhou rapidamente até ela. Ana Clara, disse ele, agachando-se para ficar na altura da menina. Eu estava esperando você passar por aqui. Seu Marcelo? Ana Clara estava confusa com toda aquela movimentação. O que está acontecendo? Muita coisa, respondeu ele, com um sorriso genuíno. Coisas boas. Tudo graças a você. A mim. Depois que a gente se encontrou, depois do que você fez por mim, eu consegui forças para recomeçar. Meu irmão me ajudou, eu consegui alguns trabalhos temporários. E ontem aconteceu algo incrível. Ele fez uma pausa, como se ainda estivesse processando. Eu contei sua história para algumas pessoas. A história de uma menina que deu seu último pedaço de pão para um estranho. E a história se espalhou. Chegou até a rádio local, depois para o jornal da cidade. As pessoas querem conhecer você, Ana Clara. Querem conhecer a menina com o coração de ouro. Ana Clara sentiu suas bochechas corarem. Ela não tinha feito aquilo para receber atenção. Tinha feito porque parecia ser a coisa certa a fazer. Mas tem mais, continuou Marcelo, pegando as mãos pequenas da menina. As pessoas da cidade, quando souberam da sua história, quando descobriram que você mesma vive em dificuldades, mas ainda assim ajudou alguém, elas se mobilizaram. Tem gente querendo ajudar você e sua avó. Tem doações, ofertas de trabalho para Dona Marlene. Até uma família que quer pagar os estudos para você no futuro. Ana Clara não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Parecia um sonho, daqueles que a gente tem quando está com muita fome e o cérebro começa a imaginar coisas impossíveis. É verdade mesmo? Perguntou, a voz trêmula. É verdade sim. E você sabe por quê? Porque bondade gera bondade. Porque quando você fez aquele gesto, sem esperar nada em troca, você tocou meu coração. E quando eu contei isso para outras pessoas, tocou o coração delas também. Você começou uma corrente de amor, Ana Clara. Uma corrente que está crescendo. Naquele momento, com o sol da manhã iluminando a praça e aquele homem que ela tinha ajudado, sorrindo para ela com gratidão nos olhos, Ana Clara entendeu algo importante. Entendeu que mesmo quando a gente não tem quase nada, ainda tem algo para dar. Entendeu que gentileza não tem preço, que compaixão não precisa de riqueza. Se você também já se sentiu tocado por essa história até agora, deixe nos comentários de onde você está me acompanhando. Eu adoraria saber de qual cidade ou país você está ouvindo Ana Clara contar sua jornada. E enquanto as pessoas começavam a se aproximar, querendo conhecer a menina que tinha feito a diferença, Ana Clara apenas sorria timidamente, pensando em correr para casa para contar tudo para a avó. Não sabia ainda tudo o que aquele momento significaria. Não sabia como sua vida estava prestes a mudar completamente. Mas sabia com absoluta certeza que tinha feito a coisa certa naquela manhã na praça. E que às vezes, apenas às vezes, o mundo recompensa os corações puros de maneiras que a gente nunca poderia imaginar. Dona Marlene não acreditou quando Ana Clara chegou em casa naquela tarde, acompanhada por 3 pessoas desconhecidas. A avó estava no quintal como sempre, tentando fazer milagre com os poucos legumes que conseguia cultivar na terra ressecada, quando ouviu as vozes se aproximando. «Vó!» chamou Ana Clara, a voz carregada de uma animação que Dona Marlene não ouvia há muito tempo. «Vó, tem gente aqui que quer falar com a senhora!» A velha senhora se levantou devagar, limpando as mãos sujas de terra no avental. Sua primeira reação foi de desconfiança. Gente desconhecida na porta raramente trazia boas notícias. Podiam ser cobradores, podiam ser do serviço social querendo levar sua neta,
podiam ser qualquer coisa, mas quando chegou à frente da casa e viu os rostos sorridentes, quando viu Ana Clara praticamente pulando de empolgação, algo em seu peito se acalmou um pouco. Dona Marlene, disse uma mulher de uns 50 anos estendendo a mão. Meu nome é Teresa. Sou coordenadora da pastoral da criança aqui da cidade. Esses aqui são Paulo e Cristina, voluntários da igreja. A gente veio conversar com a senhora sobre sua neta. O coração de Dona Marlene disparou novamente. O que ela fez? Ela é uma boa menina, juro por Deus que... Não, interrompeu Teresa com um sorriso caloroso. Nada de ruim, pode ficar tranquila. Muito pelo contrário. Sua neta fez algo maravilhoso e a cidade toda está falando sobre isso. Eles entraram na casa humilde e Dona Marlene se desculpou pela bagunça que nem existia. O lugar era pobre, mas impecavelmente limpo. Sentaram-se nos poucos móveis disponíveis, enquanto Ana Clara preparava um chá de hortelã que tinha no quintal. Foi então que contaram toda a história. Falaram sobre Marcelo, sobre como ele tinha estado à beira do desespero total, sobre como o gesto de Ana Clara tinha mudado o rumo de sua vida. Falaram sobre como a história tinha se espalhado pela cidade, tocando corações, fazendo as pessoas refletirem sobre empatia e bondade. E o mais bonito, continuou Cristina, uma jovem de cabelos longos e olhos gentis, é que sua neta nem sabia que estava sendo observada. Tinha uma senhora no ponto de ônibus que viu tudo. Ela viu Ana Clara tirando o pão da mochila, viu a hesitação, viu quando ela decidiu dar mesmo assim. A senhora ficou tão tocada que ligou para a rádio local para contar. Dona Marlene olhou para a neta, que estava sentada no chão com as pernas cruzadas, ainda não entendendo completamente toda aquela comoção. Seus olhos se encheram de lágrimas. Essa menina sempre foi assim, disse a avó, a voz embargada. Desde pequenininha. Não tem maldade nela, só bondade. E é exatamente por isso, disse Paulo, um homem de meia idade com uma pasta nas mãos, que a comunidade quer retribuir. Nós fizemos uma vaquinha online e presencial. Em 3 dias conseguimos arrecadar um valor considerável. Ele abriu a pasta e tirou alguns papéis. Temos aqui doações em dinheiro, ofertas de cestas básicas mensais por 1 ano e 3 empresas locais se ofereceram para contratar a senhora Dona Marlene, se a senhora estiver interessada. Trabalhos leves, compatíveis com sua condição de saúde. Dona Marlene levou a mão à boca, incrédula. Isso não está acontecendo, murmurou. Isso só pode ser sonho. Não é sonho não, Dona Marlene, garantiu Teresa, segurando a mão enrugada da senhora. As pessoas são boas. Às vezes elas só precisam de um lembrete, de uma inspiração. E sua neta foi essa inspiração. E tem mais, acrescentou Cristina. O dono do supermercado São José ofereceu uma bolsa de estudos integral para Ana Clara quando ela terminar o ensino fundamental. Ele quer que ela estude em uma escola particular da cidade, uma das melhores. Ana Clara arregalou os olhos. Ela conhecia aquela escola, passava por ela às vezes e via os alunos com uniformes bonitos, mochilas novas, entrando em carros. Sempre pareceu um mundo distante, inalcançável. E agora, mas por quê? Perguntou Dona Marlene, ainda sem conseguir processar completamente. A gente não fez nada para merecer tudo isso. Fez sim, respondeu Teresa com firmeza. A senhora criou uma menina com valores lindos, mesmo em meio a todas as dificuldades. A senhora ensinou compaixão, generosidade, amor ao próximo. E Ana Clara aprendeu direitinho. Isso merece ser reconhecido e recompensado. Naquela tarde, muita coisa mudou na vida daquela família pequena. Paulo deixou um envelope com dinheiro, suficiente para pagar 3 meses de aluguel, comprar comida decente e ainda sobrar para os remédios de Dona Marlene. Teresa prometeu voltar no dia seguinte com a primeira cesta básica. Cristina anotou o número de telefone da família dona do bar do bairro para que Dona Marlene pudesse ligar e combinar sobre o emprego. Um trabalho simples de cozinheira algumas horas por dia. Quando todos foram embora e a casa voltou ao silêncio, avó e neta ficaram sentadas na sala, lado a lado no sofá afundado, processando tudo o que tinha acontecido. Eu não consigo acreditar, Ana, disse Dona Marlene enxugando lágrimas que não paravam de cair. Deus é tão bom, tão bom. Ana Clara encostou a cabeça no ombro da avó. Eu só queria ajudar ele, vó. O seu Marcelo parecia tão triste. Eu sei, meu amor. E foi exatamente isso que fez toda a diferença. Você não pensou em você. Não pensou que estava com fome também. Você só viu alguém que precisava e ajudou. Isso é raro, sabia? Muito raro. Nos dias seguintes,
A vida de Ana Clara mudou de maneiras que ela nunca tinha imaginado. A história continuou se espalhando, primeiro pelos bairros vizinhos, depois por toda a região. Uma emissora de TV de uma cidade maior ficou sabendo e mandou uma equipe para fazer uma reportagem. Ana Clara ficou mortificada com a câmera apontada para ela, com o repórter fazendo perguntas, com toda aquela atenção. Ela não era acostumada a isso, preferia ficar quietinha no canto, invisível. Mas respondeu às perguntas com honestidade, com aquela simplicidade desarmante das crianças. "Por que você deu seu lanche para aquele homem?" perguntou o repórter, um jovem de terno e gravata. Ana Clara pensou por um momento, porque ele parecia precisar mais do que eu. "Mas você também estava com fome, não estava?" "Tava, mas fome passa. Tristeza às vezes não passa sozinha. Ela precisa de ajuda." Aquela resposta rodou o Brasil inteiro nas redes sociais. Clipes do vídeo foram compartilhados milhares de vezes. Pessoas de todo o país comentavam, se emocionavam, refletiam sobre suas próprias vidas. Na escola, Ana Clara virou uma celebridade local. As crianças que antes mal notavam sua existência, agora queriam sentar ao seu lado, brincar com ela no recreio. Alguns adultos paravam Dona Marlene na rua para elogiar a neta, para oferecer ajuda, para simplesmente dizer que a história tinha tocado seus corações. Mas nem tudo era fácil. Havia também aqueles que falavam pelas costas, que diziam que era tudo armação, que a família estava se aproveitando da situação. Dona Marlene ouvia os comentários no mercado, na fila do posto de saúde. "Eu ouvi dizer que é tudo mentira", cochichava uma mulher enquanto Ana Clara esperava na fila da cantina da escola. "Que ela combinou tudo com o homem para ganhar dinheiro." "Gente sem vergonha", respondia outra voz, "usando uma criança para se dar bem." Ana Clara fingia que não ouvia, mas as palavras doíam. Doíam porque ela sabia a verdade. Sabia que seu gesto tinha sido genuíno, sem segundas intenções. Ela tinha apenas tentado ajudar alguém que estava sofrendo. Foi a professora Conceição quem percebeu a mudança no comportamento da menina. Ana Clara estava mais quieta, mais retraída. Durante o recreio voltou a ficar sozinha debaixo da amendoeira, mesmo com outras crianças a chamando para brincar. "Ana", chamou a professora um dia pedindo para que a menina ficasse depois da aula. "Você quer conversar sobre alguma coisa?" Ana Clara mordeu o lábio inferior, lutando contra as lágrimas. "Professora, algumas pessoas estão dizendo que eu menti, que eu só ajudei o seu Marcelo porque queria aparecer na televisão." Conceição suspirou e puxou uma cadeira para sentar ao lado da menina. "Ana Clara, olha para mim." A menina ergueu os olhos marejados. "Você vai aprender uma lição difícil agora. Uma lição que muita gente adulta ainda não aprendeu. Quando você faz o bem, quando você brilha, algumas pessoas vão tentar apagar sua luz. Não porque você fez algo errado, mas porque seu brilho mostra as próprias sombras delas." Ana Clara franziu a testa, tentando entender. "O que eu quero dizer é, existem pessoas que ficam incomodadas quando veem bondade genuína, porque isso as lembra de que elas mesmas poderiam fazer mais e não fazem. Então, em vez de mudarem, em vez de se tornarem melhores, elas tentam diminuir quem está fazendo o bem." "Mas isso é injusto", murmurou Ana Clara. "É injusto, sim, mas você não pode deixar isso mudar quem você é. Você não pode deixar a maldade dos outros matar a bondade dentro de você. Você entende?" Ana Clara acenou com a cabeça lentamente. "Você fez algo lindo, Ana. Algo que mudou a vida de um homem, que inspirou uma cidade inteira, que tocou o coração de milhares de pessoas que nem conhecem você. Não deixe meia dúzia de pessoas amarguradas roubarem isso de você." Naquela noite, quando Ana Clara chegou em casa, encontrou uma surpresa esperando por ela. Marcelo estava lá, sentado na sala apertada, conversando com Dona Marlene. Ele estava diferente novamente, mais cheio, mais saudável. Havia cor em seu rosto, vida em seus olhos. "Seu Marcelo!" Ana Clara correu até ele. Marcelo se levantou e abriu os braços. A menina o abraçou, e ele a abraçou de volta com força, com gratidão. "Eu vim te agradecer pessoalmente de novo", disse ele quando se separaram. "E vim te dar uma notícia. Eu consegui um emprego fixo. Vou trabalhar em uma marcenaria aqui na cidade. Não é muito, mas é honesto, é digno. E eu vou poder alugar um lugar para morar, começar de novo de verdade." "Que legal!" Ana Clara bateu palmas genuinamente feliz. "E sabe o que mais? O dono da marcenaria só me deu essa chance porque ouviu a nossa história. Ele disse que se uma criança pode acreditar em mim,
Ele também pode. Marcelo se agachou novamente para ficar na altura de Ana Clara. Você me salvou, pequena, de um jeito que você nem imagina. E eu nunca, nunca vou esquecer isso. Nunca vou esquecer você. Ana Clara sorriu, aquele sorriso tímido e doce. Eu só fiz o que achei certo, seu Marcelo. Eu sei. E é exatamente por isso que foi tão especial. Enquanto observava Marcelo conversar animadamente com sua avó, contando sobre seus planos, sobre como estava reconstruindo pontes com a família, sobre como estava recomeçando, Ana Clara sentiu algo quente e bom se espalhando pelo peito. Apesar dos comentários maldosos, apesar das dificuldades, apesar de tudo, ela tinha feito a diferença. Tinha mudado uma vida. E isso ninguém poderia tirar dela. Às vezes, pensou a menina, ser bom dói. Ser gentil tem um preço, mas vale a pena. Sempre vale a pena. E naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, Ana Clara e Dona Marlene jantaram com fartura. Tinham arroz, feijão, uma carne e salada. A mesa, antes tão vazia, agora estava farta. E enquanto comiam, enquanto agradeciam por cada garfada, ambas sabiam que aquilo era mais do que comida. Era esperança materializada. Era bondade retribuída. Era a prova de que, às vezes, o universo conspira a favor dos corações puros. 2 semanas depois do dia em que tudo mudou, Ana Clara acordou com um sentimento estranho no peito. Não era ruim, pelo contrário, mas era diferente. Pela primeira vez em muito tempo, não acordou com fome. A geladeira tinha comida, a despensa tinha mantimentos e Dona Marlene já estava na cozinha preparando um café da manhã de verdade. Bom dia, meu amor, cumprimentou a avó virando-se com uma panela na mão. Fiz ovo mexido e tem pão quentinho que o seu Raimundo trouxe hoje cedo da padaria. Seu Raimundo era o dono da padaria, um senhor baixinho e redondo que, depois de ouvir a história de Ana Clara, tinha começado a deixar pães frescos na porta da casa delas toda manhã. É o mínimo que posso fazer, tinha dito quando Dona Marlene tentou recusar. A menina tem um coração que a gente não vê todo dia. Ana Clara se sentou à mesa ainda sonolenta e olhou para o prato que a avó colocou à sua frente. Comida de verdade, quente, cheirosa, farta. Ela ainda não tinha se acostumado completamente com aquilo. Vó, disse ela depois de alguns minutos, hoje na escola vão fazer aquela festa. A professora Conceição falou que é para arrecadar dinheiro para a biblioteca. Dona Marlene se sentou à frente da neta com seu próprio prato. É mesmo? E você quer ir? Quero. Mas... Ana Clara hesitou mexendo no ovo com o garfo. A entrada é R$10 e tem que levar alguma coisa para vender também. Antes, essa conversa teria terminado com um "a gente não pode, meu amor", cheio de culpa e tristeza. Mas agora, Dona Marlene abriu um sorriso. A gente pode fazer uns brigadeiros para você levar. E os R$10 a gente tem, sim. Os olhos de Ana Clara brilharam. Sério, vó? Sério. As coisas tão diferentes agora, graças a Deus. E graças a você também. Passaram a tarde fazendo brigadeiros. Dona Marlene ensinou Ana Clara a mexer o chocolate no fogo baixo, a fazer as bolinhas perfeitas, a passar no granulado. A casa ficou com um cheiro delicioso e as duas conversaram e riram enquanto trabalhavam. Minha mãe fazia brigadeiro? Perguntou Ana Clara de repente. A pergunta pegou Dona Marlene de surpresa. Elas raramente falavam sobre os pais de Ana Clara. Era um assunto doloroso demais, uma ferida que ainda sangrava quando tocada. Fazia sim, respondeu a avó depois de um momento, a voz mais baixa. Sua mãe adorava cozinhar. Ela aprendeu comigo quando era novinha, do seu tamanho. Eu não lembro muito dela, confessou Ana Clara, olhando para as próprias mãos sujas de chocolate. Às vezes eu tenho medo de esquecer tudo. Dona Marlene largou a colher e puxou a neta para um abraço apertado. Você nunca vai esquecer, meu amor, porque ela vive em você, nesse seu coração enorme, nessa sua bondade, nesse seu jeito de se importar com os outros. Sua mãe era assim também. E meu pai? Seu pai era um homem bom, trabalhador. Ele te amava muito, Ana. Os dois te amavam muito. Ficaram assim por um tempo, abraçadas no meio da cozinha bagunçada com chocolate, processando a saudade, honrando a memória daqueles que se foram. No dia seguinte, Ana Clara chegou à escola carregando uma caixa com 3 dúzias de brigadeiros perfeitamente enrolados. A festa já estava acontecendo no pátio. Tinha música, barraquinhas com doces e salgados, brincadeiras organizadas pelos professores. Marina veio correndo ao encontro dela. Ana,
Você veio e trouxe brigadeiro. Aposto que vai vender tudo rapidinho. E vendeu. Em menos de 1 hora, todos os brigadeiros tinham sido vendidos. As crianças e até alguns pais faziam questão de comprar da menina do pão, como alguns tinham começado a chamar Ana Clara. Ela ficava sem jeito com a atenção, mas sorria e agradecia cada compra. Foi no meio da festa que algo aconteceu. Ana Clara estava perto da mesa de sucos quando ouviu vozes alteradas vindo do portão da escola. Ela se virou e viu um grupo de pessoas do lado de fora tentando entrar. Eram 4 adultos, 2 homens e 2 mulheres, com câmeras e microfones. "Somos da imprensa", dizia um deles para o porteiro, seu Valdir. "Queremos fazer uma matéria sobre a Ana Clara, a menina que ajudou o morador de rua. Mas aqui é uma festa particular da escola", argumentava seu Valdir, bloqueando a entrada. "Não pode entrar assim sem avisar. É de interesse público. As pessoas querem saber mais sobre ela." A diretora, Dona Francisca, uma mulher alta e severa, mas justa, se aproximou rapidamente ao perceber o tumulto. Ana Clara a seguiu, curiosa e um pouco assustada. "Com licença", disse a diretora com voz firme. "Esta é uma instituição de ensino e estamos em um evento escolar. Se querem fazer matéria sobre algum aluno, precisam de autorização prévia e da presença dos responsáveis." "Mas é só uma entrevista rápida", insistiu uma das mulheres, tentando esticar o pescoço para ver além do portão. "Cadê a menina? Ana Clara, você está aí?" Ana Clara sentiu um aperto no peito. Ela deu um passo atrás, escondendo-se atrás da diretora. "Vocês estão assustando a criança", disse Dona Francisca, fechando ainda mais o portão. "Vou pedir uma vez com educação. Se retirem. Se não saírem, vou chamar a polícia." Houve alguma discussão ainda, mas eventualmente os repórteres foram embora, não sem antes tirarem algumas fotos do portão da escola e da movimentação da festa lá dentro. Dona Francisca se agachou ao lado de Ana Clara, colocando uma mão gentil em seu ombro. "Você está bem?" Ana Clara acenou com a cabeça, mas seus olhos estavam arregalados. "Por que eles querem tanto falar comigo?" "Porque sua história tocou muitas pessoas, querida. Mas isso não significa que eles têm o direito de invadir sua privacidade. Você é uma criança, não uma celebridade. Você tem direito de viver sua vida normal." Mas Ana Clara estava começando a perceber que normal era algo que talvez não voltasse tão cedo. Naquela noite, quando chegou em casa, encontrou Dona Marlene sentada na sala conversando com um homem de terno. A avó parecia preocupada. "Ana, vem cá", chamou Dona Marlene. "Esse é o Dr. Roberto. Ele é advogado e veio conversar com a gente." O homem se levantou e cumprimentou Ana Clara com um sorriso gentil. "Olá, Ana Clara. Prazer em conhecê-la. Não precisa ficar assustada, eu vim aqui para ajudar." Eles se sentaram e Dr. Roberto explicou a situação. Depois que a história de Ana Clara ganhou repercussão nacional, muitas coisas estavam acontecendo. Havia empresas querendo usar a imagem dela em propagandas, editoras querendo fazer livros sobre sua história, até produtores de TV sugerindo reality shows. "E tem também as doações", continuou o advogado. "Muita gente está depositando dinheiro em contas abertas em nome de Ana Clara. Algumas são legítimas, outras não. Precisamos organizar tudo isso legalmente para proteger vocês." "Proteger de quê?", perguntou Dona Marlene, cada vez mais confusa. "De pessoas mal intencionadas, de quem quer se aproveitar, de quem vê sua neta como uma oportunidade de ganhar dinheiro." Ele fez uma pausa. "E também para garantir que, se vocês escolherem aceitar algumas dessas oportunidades, tudo seja feito da forma correta, com contratos justos e proteção legal." Ana Clara ouvia tudo aquilo e sentia como se estivesse em um sonho estranho. Há 3 semanas, ela era apenas uma menina invisível, pobre, que ninguém notava. Agora, havia advogados em sua sala, falando sobre contratos e imagem e proteção legal. "Eu só queria ajudar o seu Marcelo", disse ela de repente com a voz pequena. "Por que tudo ficou tão complicado, doutor?" Roberto e Dona Marlene trocaram olhares. Foi a avó quem respondeu, puxando a neta para perto. "Porque o mundo é complicado, meu amor. As pessoas são complicadas. Mas o que você fez foi simples e bonito. Não deixa ninguém estragar isso." Dr. Roberto concordou. "Vocês não são obrigadas a aceitar nada que não queiram. Nenhuma entrevista, nenhum contrato, nada. Eu só vim oferecer meus serviços gratuitamente, para garantir que vocês estejam protegidas e informadas sobre seus direitos." Dona Marlene pensou por um longo momento.
Ela era uma mulher simples, que tinha estudado só até a 4ª série, que tinha passado a vida lavando roupa e limpando casas. Aquele mundo de advogados e contratos era totalmente estranho para ela. "O senhor parece gente boa", disse ela finalmente. "E Deus sabe que a gente precisa de ajuda. Eu aceito, sim." Nos dias seguintes, com a ajuda de Dr. Roberto, eles começaram a organizar as coisas. Descobriram que havia 3 contas bancárias falsas abertas em nome de Ana Clara, roubando doações de pessoas bem-intencionadas. Dr. Roberto conseguiu fechá-las e abriu uma conta oficial, supervisionada legalmente. As doações legítimas chegavam a um valor considerável, suficiente para garantir os estudos de Ana Clara até a universidade, para comprar uma casa simples, para dar segurança à família. Mas com o dinheiro vieram também os problemas. Parentes distantes que Dona Marlene nem sabia que existiam começaram a aparecer, todos com histórias tristes, todos precisando de ajuda. Vizinhos que antes mal cumprimentavam, agora batiam na porta com pedidos e expectativas. "Marlene, você pode me emprestar uns R$300?" pedia uma. "É só até o fim do mês, eu pago de volta. Ana Clara é tão boazinha, tenho certeza que ela não se importaria de ajudar com a cirurgia do meu cachorro", dizia outro. Era exaustivo, desgastante. Dona Marlene não sabia como dizer não, como colocar limites. Foi a professora Conceição quem deu o conselho mais sábio. Em uma conversa depois da aula, ela disse a Ana Clara: "Bondade não significa se deixar usar. Generosidade não significa dar tudo o que você tem até não sobrar nada. Você pode ser gentil e ainda assim ter limites. Você pode ajudar e ainda assim se proteger." Ana Clara absorveu aquelas palavras como uma esponja. Ela estava aprendendo, rápido demais talvez, que o mundo adulto era cheio de nuances, de tons de cinza, que nem todo mundo que sorri é amigo, que nem toda ajuda pedida é legítima. Uma tarde, quando voltava da escola, Ana Clara viu Marcelo esperando por ela na praça. Ele estava sentado no mesmo banco onde se encontraram pela primeira vez, mas agora estava completamente diferente. Roupas limpas e bem cuidadas, rosto barbeado, postura ereta. "Seu Marcelo!" Ana Clara correu até ele. Marcelo sorriu, aquele sorriso genuíno que tinha voltado ao seu rosto. "Oi, pequena. Como você está?" "Bem. E o senhor?" "Eu estou ótimo. Vim te contar uma novidade." Ele fez uma pausa, os olhos brilhando. "Eu me reconciliei com minha filha. A gente não se falava há 2 anos, mas depois de tudo que aconteceu, depois que ela viu na TV a história de como você me ajudou, ela me procurou. A gente conversou, chorou e agora estamos reconstruindo nossa relação." Ana Clara bateu palmas, genuinamente feliz. "Que maravilhoso, seu Marcelo. E tem mais. Minha neta, a filha dela, tem 7 anos. E sabe o que ela me disse quando soube da história?" Marcelo limpou uma lágrima que insistia em cair. Ela disse: "Vovô, eu quero ser como a Ana Clara quando crescer. Eu quero ajudar as pessoas também." Algo se moveu no peito de Ana Clara. Ali naquele momento, ela entendeu algo profundo. Seu gesto não tinha mudado apenas a vida de Marcelo. Tinha mudado a vida da filha dele, da neta dele. E quantas outras pessoas que ela nem conhecia, que tinham ouvido a história e decidido ser um pouco mais gentis, um pouco mais generosas. Onde quer que você esteja assistindo agora, seja no Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo, deixe nos comentários sua cidade. Eu adoraria saber de onde vem cada pessoa que está acompanhando essa jornada de esperança e transformação. "Seu Marcelo", disse Ana Clara, olhando para o homem à sua frente, "o senhor não precisa me agradecer tanto. Eu só fiz o que qualquer pessoa deveria fazer." "Mas é aí que está, pequena", respondeu Marcelo, agachando-se para ficar na altura dela. "Nem todo mundo faz, nem todo mundo vê, nem todo mundo se importa. Você viu, você se importou e você agiu. Isso é raro, isso é especial." Enquanto caminhava de volta para casa depois daquela conversa, Ana Clara pensou em tudo o que tinha acontecido nas últimas semanas. As mudanças, os desafios, as bênçãos e as complicações. Sua vida não era mais simples. Não era mais aquela rotina previsível de acordar com fome, ir para a escola, voltar para casa. Agora havia expectativas, atenção, responsabilidades que ela mal entendia. Mas Ana Clara também sabia, no fundo do coração, que não mudaria nada. Que se voltasse aquela manhã na praça, faria tudo de novo. Porque algumas coisas valem mais que simplicidade. Algumas coisas valem mais que anonimato. Salvar uma vida,
mudar um destino, inspirar bondade. Essas coisas, decidiu Ana Clara enquanto empurrava a porta de casa, sempre valerão a pena. O mês de outubro chegou trazendo consigo o calor intenso do interior brasileiro e uma notícia que deixou Ana Clara sem palavras. Dona Francisca, a diretora da escola, tinha convocado ela e Dona Marlene para uma reunião especial em sua sala. "Sentem-se, por favor", disse a diretora, apontando para as cadeiras em frente à sua mesa cheia de papéis. Havia outra pessoa na sala, uma mulher elegante de uns 40 anos com roupas finas e uma pasta de couro nas mãos. "Esta é a doutora Patrícia Almeida", apresentou Dona Francisca. "Ela é coordenadora do Programa de Incentivo à Educação do Estado e veio aqui especialmente para falar com vocês." Doutora Patrícia sorriu calorosamente. "É um prazer conhecê-las pessoalmente. A história de Ana Clara chegou até nós e o governador ficou muito tocado. Ele gostaria de oferecer algo especial." Ana Clara apertou a mão da avó nervosa. Dona Marlene estava com seu melhor vestido, que era simples e velho, mas limpo e bem passado. "O Estado gostaria de oferecer uma bolsa integral para Ana Clara estudar em qualquer escola particular da região", continuou doutora Patrícia, "incluindo material escolar, uniforme, transporte e ainda uma ajuda de custo mensal para a família. Além disso, garantimos uma vaga em uma universidade pública federal quando ela terminar o ensino médio, desde que mantenha as notas." O silêncio que se seguiu foi pesado. Dona Marlene levou a mão ao peito, respirando fundo. Ana Clara olhava de uma adulta para outra, tentando processar o que aquilo significava. "Mas por quê?", perguntou a avó finalmente. "A gente não é ninguém importante, doutora." Patrícia se inclinou para a frente, os olhos brilhando com sinceridade. "Dona Marlene, sua neta mostrou valores que precisamos desesperadamente em nossa sociedade: empatia, generosidade, bondade genuína. O governador acredita que crianças assim devem ser incentivadas, apoiadas, para que cresçam e se tornem os líderes que precisamos no futuro. E não tem nada que a gente precisa fazer em troca?" Dona Marlene estava desconfiada. Uma vida inteira de dificuldades tinha ensinado que nada era de graça. Absolutamente nada. "Não queremos que Ana Clara apareça em campanhas políticas. Não queremos usar a imagem dela. Isso é um investimento genuíno no futuro. Apenas pedimos que ela continue sendo quem é, uma boa aluna, uma boa pessoa." Dona Marlene olhou para a neta. "O que você acha, Ana?" Ana Clara mordeu o lábio. "Eu posso pensar um pouquinho?" "Claro que pode, querida", disse doutora Patrícia. "Esta é uma decisão importante. Conversem em casa, pensem com calma. Não há pressa." Mas havia pressa em outros lugares. Naquela mesma semana, a primeira reportagem nacional sobre Ana Clara foi ao ar em um programa de televisão de grande audiência. A produção tinha sido bem feita. Entrevistas com Marcelo, com pessoas da cidade, até com a dona do ponto de ônibus que tinha testemunhado o gesto original. Ana Clara assistiu ao programa em casa com a avó, escondida atrás de uma almofada, mortificada ao ver seu próprio rosto na tela. Eles tinham usado fotos antigas, vídeos gravados na escola, imagens dela caminhando pelas ruas da cidade. "Essa é você, menina", exclamava Dona Marlene, rindo e chorando ao mesmo tempo. "Você na televisão, quem diria?" Mas nem tudo no programa foi confortável. Eles também mostraram a casa onde moravam, as paredes descascadas, os móveis velhos, a precariedade evidente. Ana Clara viu o próprio quarto na tela, a cama estreita, as rachaduras no teto. Sentiu vergonha queimar suas bochechas. "Não tinha que mostrar isso", murmurou ela. "Todo mundo vai ver como a gente é pobre." Dona Marlene desligou a TV e puxou a neta para um abraço. "Ana Clara, olha para mim. Não tem vergonha nenhuma em ser pobre. Vergonha é ser rico de dinheiro e pobre de caráter. A gente pode não ter muito, mas tem o que importa: dignidade, amor, bondade." Mas na escola, no dia seguinte, algumas crianças não foram tão compreensivas. "Viram como a casa da Ana Clara é pequenininha?", cochichava Bruna, uma menina de outra turma, alto o suficiente para Ana Clara ouvir. "Meu banheiro é maior que a sala dela. E a cama velha? Parecia que ia desmontar a qualquer momento", acrescentou outra, rindo cruelmente. Ana Clara passou por elas de cabeça baixa, fingindo que não ouvia. Mas as palavras doíam, cavavam fundo. Ela tinha passado anos sendo invisível na escola, e de certa forma, isso tinha sido mais fácil do que isso. Ser vista, mas ser ridicularizada. Foi Marina quem a defendeu.
Cala a boca, Bruna. Pelo menos a Ana Clara tem coração. Não é que nem vocês que são mesquinhas. A amiguinha defendendo, zombou Bruna. Vocês são pobres juntas? Marina agarrou a mão de Ana Clara. Vem, vamos embora. Essas meninas não valem nosso tempo. No recreio, sentadas debaixo da amendoeira, Marina dividiu seu lanche com Ana Clara, como sempre fazia. Não liga para elas, disse Marina. Elas têm inveja porque você é famosa agora, e elas não são nada. Eu não queria ser famosa, confessou Ana Clara, mordiscando um biscoito. Eu só queria ter ajudado o seu Marcelo sem todo mundo ficar sabendo. Mas foi bom que todo mundo ficou sabendo. Por causa de você, um monte de gente está sendo mais legal, mais generosa. Minha mãe disse que até ela mudou. Agora ela sempre dá esmola para os pedintes que ela vê na rua. Antes ela só passava reto. Ana Clara não tinha pensado nisso. Que sua história poderia estar mudando não apenas a vida de Marcelo, mas a atitude de centenas, talvez milhares de pessoas. Naquela tarde, quando estava voltando para casa, Ana Clara decidiu fazer um desvio pela praça. Queria ver o banco, o lugar onde tudo tinha começado. Precisava se reconectar com aquele momento, com aquela simplicidade. Mas a praça não estava vazia. Havia um pequeno grupo de pessoas reunidas perto do banco, e quando Ana Clara se aproximou, percebeu o que estava acontecendo. Alguém tinha colocado uma placa pequena de bronze no encosto do banco. Ela dizia: neste banco, em setembro de 2025, Ana Clara, 9 anos, compartilhou seu último pedaço de pão com um estranho. Que este lugar nos lembre sempre da importância da bondade. Ana Clara ficou parada, olhando para aquela placa, sentindo uma mistura estranha de emoções. Orgulho, vergonha, confusão, gratidão, tudo ao mesmo tempo. É a menina! Alguém exclamou ao reconhecê-la. Antes que Ana Clara pudesse reagir, as pessoas começaram a se aproximar. Queriam tirar fotos, pedir autógrafos, tocar nela como se ela fosse algum tipo de talismã de boa sorte. Minha filha está doente. Você pode fazer uma oração por ela? Pedia uma senhora, agarrando o braço de Ana Clara. Você pode assinar aqui? É para minha mãe, ela te admira muito, dizia um jovem estendendo um caderno. Só uma foto, por favor, só uma, insistia outro, já posicionando o celular. Ana Clara se sentiu sufocada. Não conseguia respirar direito, não conseguia pensar. Era demais, muito demais. Ela se soltou das mãos que a seguravam e correu. Correu o mais rápido que suas pernas magras permitiam, deixando para trás os chamados confusos e decepcionados. Chegou em casa ofegante, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Dona Marlene estava no quintal e largou a bacia de roupas assim que viu a neta. O que aconteceu, Ana? O que foi? Ana Clara se jogou nos braços da avó e chorou. Chorou de frustração, de exaustão, de medo. Chorou porque tinha 9 anos e não entendia como um gesto simples tinha se transformado em algo tão grande e assustador. Eu não aguento mais, vó, soluçou ela. Todo mundo fica olhando para mim, todo mundo quer alguma coisa. Na escola riem de mim, na rua querem me tocar. Eu só queria que tudo voltasse a ser como antes. Dona Marlene a embalou, fazendo aquele barulho suave que sempre acalmava Ana Clara quando ela era bebê. Shh, calma, meu amor, calma. Ficaram assim por muito tempo, até os soluços de Ana Clara diminuírem. Então Dona Marlene a levou para dentro, fez um chá doce e se sentou com ela no sofá. Ana, eu vou te contar uma coisa, começou a avó. Quando sua mãe era viva, ela passou por algo parecido. Você não sabe disso porque era muito pequenininha, mas sua mãe salvou uma criança de se afogar no rio. Virou notícia, todo mundo falou sobre isso, e ela odiou a atenção, igual você está odiando agora. Ana Clara ergueu o rosto manchado de lágrimas. Sério, sério. E sabe o que seu pai disse para ela na época? Ele disse: o mundo vai esquecer em alguns meses, mas aquela criança vai lembrar para sempre. E isso é o que importa. E esqueceram? Esqueceram. As pessoas têm memória curta, Ana. Daqui a alguns meses vai ter outra história, outra pessoa, outro evento, e você vai poder voltar a ser só a Ana Clara, a menina que gosta de desenhar e brincar com a Marina. Mas e enquanto isso? Dona Marlene pensou cuidadosamente antes de responder. Enquanto isso, a gente aguenta. A gente coloca limites quando precisa. A gente diz não quando quer. E a gente sempre, sempre lembra por que você fez o que fez. Não pela fama, não pela atenção, mas porque era a coisa certa. Ana Clara assentiu devagar, enxugando o rosto com as costas da mão. E sobre aquela oferta da bolsa de estudos, continuou Dona Marlene, a decisão é sua. Se você quiser aceitar, a gente aceita.
Se você quiser recusar porque é muita pressão, a gente recusa. Eu vou te apoiar de qualquer jeito. Ana Clara pensou muito naquela noite. Pensou sobre o futuro, sobre oportunidades, sobre o que queria para sua vida. Pensou sobre sua mãe, que ela mal se lembrava, mas que aparentemente tinha sido corajosa e boa. Pensou sobre Marcelo e sobre como um momento difícil pode se transformar em algo significativo. No dia seguinte, Ana Clara pediu para faltar na escola. Ela e Dona Marlene voltaram ao escritório da doutora Patrícia. Eu decidi, disse Ana Clara, sentando-se na cadeira com toda a dignidade que uma menina de 9 anos pode ter. Eu aceito a bolsa, mas com uma condição. Doutora Patrícia arqueou as sobrancelhas, surpresa. Qual condição? Eu quero que o programa ajude outras crianças também. Não só eu. Tem um monte de criança na minha escola que precisa de ajuda, que passa fome, que não tem material escolar. Se vocês realmente querem fazer diferença, não pode ser só comigo. Doutora Patrícia e Dona Marlene trocaram olhares de surpresa e orgulho. Ana Clara, disse Doutora Patrícia lentamente, você tem apenas 9 anos, mas já entende coisas que muitos adultos nunca vão entender. Então vocês vão ajudar os outros também? Vamos. Vamos criar um fundo especial para crianças em situação de vulnerabilidade na sua escola. O Fundo Ana Clara. Cada criança receberá auxílio conforme a necessidade. Isso serve? Ana Clara sorriu. O primeiro sorriso genuíno em dias. Serve sim. Quando saíram do escritório, Dona Marlene segurou a mão da neta com força. Você me deixa tão orgulhosa, Ana, tão orgulhosa. E Ana Clara entendeu algo importante naquele momento. Que fama passa, que atenção é temporária, mas que usar sua voz para ajudar outros, isso deixa um legado. Isso faz diferença real. A placa no banco da praça poderia lembrar as pessoas de um gesto de bondade. Mas o Fundo Ana Clara alimentaria crianças, daria oportunidades, mudaria vidas. E isso, decidiu Ana Clara, valia qualquer desconforto temporário. 6 meses se passaram desde aquela manhã na praça. Dezembro tinha chegado trazendo consigo o calor sufocante do verão, as festas de fim de ano e uma Ana Clara muito diferente daquela menina assustada que tinha corrido das pessoas querendo tirar fotos. A escola estava em festa. Era o último dia de aula antes das férias, e os alunos corriam pelo pátio com aquela energia caótica que só crianças em véspera de férias conseguem ter. Mas Ana Clara estava sentada na sala da diretora, ao lado de Dona Marlene, da professora Conceição, e de várias outras pessoas que tinham se tornado parte importante de sua vida nos últimos meses. Doutor Roberto estava lá, com sua pasta de sempre. Doutora Patrícia também sorrindo orgulhosa. E Marcelo, o seu Marcelo, que agora estava irreconhecível comparado ao homem destruído do banco da praça. Ele tinha engordado uns bons quilos, o rosto estava corado e saudável, os olhos brilhavam com vida renovada. Bom, começou Dona Francisca, ajeitando os óculos, eu convoquei todos vocês aqui hoje porque temos notícias importantes para compartilhar. Ela pegou uma pasta e começou a ler números. Desde a criação do Fundo Ana Clara, 42 crianças da escola tinham sido beneficiadas com cestas básicas mensais, material escolar, uniformes e até atendimento médico quando necessário. 3 famílias tinham conseguido emprego através da rede de contatos que se formou ao redor do projeto. 2 crianças com necessidades especiais tinham conseguido acesso a tratamentos que antes eram impossíveis de custear. E tudo isso, disse a diretora, olhando para Ana Clara, começou porque uma menina de 9 anos decidiu compartilhar seu pão. Ana Clara sentiu as bochechas corarem. Mesmo depois de todos esses meses, ela ainda não estava totalmente confortável com os elogios, com a atenção, mas tinha aprendido a aceitar, a entender que às vezes as pessoas precisam expressar gratidão e que receber graciosamente é também uma forma de generosidade. Mas tem mais, continuou Dona Francisca. A prefeitura, inspirada pelo que aconteceu aqui, decidiu criar o Programa Municipal de Combate à Fome Infantil. A partir do próximo ano, nenhuma criança nas escolas públicas da cidade vai passar fome. Todas terão acesso a 3 refeições diárias e lanches. Dona Marlene levou as mãos ao rosto, os olhos enchendo de lágrimas. Ana Clara sentiu algo imenso e quente se expandindo em seu peito. Quantas crianças iriam dormir sem fome agora? Quantas pequenas Ana Claras não precisariam mais esconder que estavam sem almoço? E por último,
Dona Francisca sorriu enquanto pegava um envelope. Chegou uma carta, de Brasília. O silêncio na sala ficou denso de expectativa. Ana Clara, leu a diretora, foi indicada ao Prêmio Nacional de Cidadania Infantil. A cerimônia de premiação será em março, na capital federal. O queixo de Ana Clara caiu. Brasília, a capital do país. Ela que nunca tinha saído da pequena cidade, que mal conhecia cidades vizinhas. Mas eu não fiz nada demais, sussurrou ela. Foi Marcelo quem respondeu. Ele se levantou da cadeira e caminhou até Ana Clara, agachando-se ao seu lado como tinha feito tantos meses atrás. Ana Clara, você salvou minha vida, literalmente. Eu estava naquele banco planejando desistir de tudo, acabar com tudo. Sua voz falhou, mas ele continuou. E aí você apareceu, uma menina tão pequenininha, tão frágil, claramente passando dificuldades também, e me deu seu pão. Não me deu dinheiro, não me deu um sermão, não me julgou. Você me deu comida, dignidade e esperança. Ele parou para enxugar uma lágrima. Hoje, 6 meses depois, eu tenho um emprego que amo. Me reconciliei com minha família. Minha filha me fala de novo. Eu conheço minha neta, que é a coisa mais linda deste mundo. Eu tenho uma casa, comida na mesa, planos para o futuro. Eu tenho uma vida, Ana Clara, por causa de você. Ana Clara se jogou nos braços dele e ambos choraram. Lágrimas boas de gratidão, de alegria, de conexão profunda entre duas almas que se encontraram no momento certo. Naquela tarde, quando a escola finalmente esvaziou, Ana Clara caminhou pela praça mais uma vez. O banco com a placa de bronze estava lá, e ela se sentou nele exatamente onde Marcelo tinha estado sentado naquela manhã que mudou tudo. Fechou os olhos e tentou lembrar como tinha sido. A fome apertando sua barriga, o medo de se atrasar para a aula, a hesitação antes de se aproximar do estranho. Tentou lembrar a menina que ela era naquele dia. Posso sentar? Uma voz a tirou de seus pensamentos. Ana Clara abriu os olhos e viu uma menina um pouco mais nova que ela, talvez uns 7 anos, com roupas surradas e pés descalços. Pode sim, respondeu Ana Clara, fazendo espaço no banco. A menina se sentou com cuidado, como se não tivesse certeza se estava permitido. Ficaram em silêncio por um momento, observando o movimento da praça. Senhores jogando dominó debaixo das árvores, mães empurrando carrinhos de bebê, vendedores ambulantes anunciando suas mercadorias. Você é a Ana Clara, né? Perguntou a menina finalmente. A menina do pão. Ana Clara sorriu. Sou sim. E você, qual seu nome? Júlia. Eu estudo na sua escola, mas em outra turma. A menina hesitou antes de continuar. Eu recebi uma das cestas básicas, do fundo que tem seu nome. Ah, é? Ana Clara se virou para olhá-la melhor. E ajudou? Ajudou muito. Minha mãe trabalha muito, mas o dinheiro nunca é suficiente. A gente passa fome bastante. Júlia falava sem autopiedade, apenas relatando fatos. Mas agora, com a cesta, a gente tem arroz, feijão, macarrão. Tem comida de verdade. Ana Clara sentiu aquele aperto familiar no peito. O aperto de reconhecer sua própria história na história de outra pessoa. Júlia, disse ela, as coisas vão melhorar. Eu prometo. Pode ser que demore, pode ser que seja difícil, mas vão melhorar. Como você sabe? Porque melhorou para mim. E porque agora tem gente tentando ajudar de verdade. E também porque você é forte. Dá para ver nos seus olhos. Júlia sorriu pela primeira vez. Um sorriso tímido, mas genuíno. Obrigada, Ana Clara, por tudo. Depois que Júlia foi embora, Ana Clara ficou sentada no banco por mais alguns minutos. Pensou em ciclos, em como a vida dá voltas. Ela tinha ajudado Marcelo, e aquilo tinha gerado uma corrente de bondade que agora estava ajudando Júlia e dezenas de outras crianças. E talvez, pensou Ana Clara, talvez Júlia um dia ajudasse alguém também, e aquela pessoa ajudaria outra, e outra, e outra. Um rio interminável de bondade, começando com um simples pedaço de pão. Naquela noite em casa, Ana Clara ajudou Dona Marlene a preparar o jantar. A cozinha estava cheia de cheiros bons, frango assando, arroz temperado, salada fresca. A mesa estava posta para 3, elas duas e Marcelo, que tinha se tornado presença frequente em suas vidas, quase um membro da família. Vó, disse Ana Clara enquanto descascava batatas, você acha que a mãe ficaria orgulhosa de mim? Dona Marlene parou o que estava fazendo e olhou para a neta com olhos marejados. Ana Clara, sua mãe estaria mais que orgulhosa. Ela estaria radiante.
Você se tornou tudo o que ela sempre quis que você fosse. Bondosa, corajosa, generosa. Eu sinto falta dela. E do meu pai também, mesmo não lembrando direito. Eu sei, meu amor. Eu também sinto. Todo dia. Dona Marlene puxou Ana Clara para um abraço apertado. Mas eles vivem em você. Cada vez que você faz algo bom, cada vez que você ajuda alguém, eles estão ali, sorrindo orgulhosos. Quando Marcelo chegou, trazendo um bolo que tinha comprado na padaria nova que tinha aberto no centro, eles jantaram juntos, conversando sobre planos para o futuro. Ana Clara ia começar na escola particular no próximo ano. Estava nervosa, mas também animada. Dona Marlene tinha conseguido um emprego melhor com carteira assinada em uma das lojas principais da cidade. Marcelo tinha sido promovido na marcenaria e estava até pensando em fazer um curso técnico à noite. Olha só como as coisas mudaram, disse Marcelo, erguendo um copo de suco em um brinde informal. Há 6 meses eu estava no fundo do poço. Vocês estavam lutando para sobreviver e agora a gente está aqui, juntos, com comida na mesa, planos para o futuro, esperança no coração. E tudo começou com um pedaço de pão, completou Dona Marlene sorrindo. Talvez você que está me acompanhando desde o início dessa história tenha vivido algo parecido, ou conheça alguém que já passou por dificuldades assim, onde quer que você esteja neste momento, seja em uma cidade pequena como a nossa, ou em uma grande metrópole, no Brasil ou em qualquer outro canto do mundo. Deixe um comentário contando de onde você nos assiste. Sua presença aqui, acompanhando a jornada de Ana Clara, também faz parte dessa corrente de esperança. Naquela noite, deitada em sua cama, que agora tinha um colchão novo e confortável, um presente anônimo de alguém da cidade, Ana Clara olhou pela janela para as estrelas brilhando no céu escuro. Pensou em tudo o que tinha acontecido, nas provações, nas bênçãos, nos desafios, nas vitórias. Pensou em como uma única escolha, um único momento de bondade tinha mudado tantas vidas. Mas mais do que isso, Ana Clara pensou no futuro. Em quantas outras pessoas ela poderia ajudar ao longo da vida? Em que tipo de mulher ela se tornaria? Em que legado deixaria para trás? E ali, naquela noite estrelada de dezembro, Ana Clara fez uma promessa a si mesma. Uma promessa de nunca esquecer de onde veio, de nunca ignorar alguém em necessidade, de sempre, sempre escolher a bondade, mesmo quando fosse difícil, mesmo quando custasse algo. Porque ela tinha aprendido, da maneira mais profunda possível, que bondade não é fraqueza, generosidade não é ingenuidade, e às vezes o menor gesto pode criar as maiores ondas. Um pedaço de pão tinha salvado uma vida, tinha mudado uma família, tinha inspirado uma cidade, tinha tocado um país. E tudo porque uma menina de 9 anos, com fome e pobre, tinha olhado para alguém em sofrimento e decidido que aquela pessoa importava mais do que seu próprio conforto. Ana Clara fechou os olhos, um sorriso suave nos lábios. Amanhã seria um novo dia. Haveria novos desafios, novas oportunidades, novas escolhas. Mas ela estava pronta, porque agora ela sabia algo que nem todos sabem, que somos definidos não pelo que temos, mas pelo que fazemos com o pouco que temos, que riqueza não se mede em dinheiro, mas em compaixão, que uma vida bem vivida não é aquela cheia de conquistas pessoais, mas aquela que deixa o mundo um pouco melhor do que encontrou. E Ana Clara, aquela menina pequena e frágil que tinha começado esta jornada com nada além de um coração generoso, já tinha deixado sua marca no mundo. Uma marca que continuaria crescendo, se espalhando, tocando vidas que ela nem imaginava. Tudo começou com um pedaço de pão. Mas o que cresceu daquele gesto simples foi uma árvore frondosa de esperança, bondade e transformação. E essa árvore continuaria dando frutos por muitos, muitos anos, para sempre lembrando que, às vezes, tudo o que precisamos para mudar o mundo é coragem para compartilhar o que temos, não importa quão pouco seja, porque no fim, amor multiplicado é infinito. E bondade compartilhada nunca acaba, apenas se transforma em mais amor, mais esperança, mais luz. E assim Ana Clara dormiu, cercada por aquela luz quente, sabendo que tinha feito diferença e que continuaria fazendo, um dia de cada vez, um gesto de bondade por vez, para sempre.